Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura, vamos continuar a nossa releitura de Evangelho segundo Jesus Cristo, do português José Saramago, ok? Então vamos continuar a nossa leitura. Onde é que nós paramos? Vamos seguir o roteiro, hein? Nós paramos então na parte em que Jesus deixa o lar, não é isso? O José, o carpinteiro, ele é crucificado assim como inocente, né? Ele está na rebelião lá e ele foi crucificado inocente. Então ele não tem nada a ver com a história e foi crucificado inocente. Então nós paramos ali na morte de José. Jesus fica, né, angustiado com essa morte de um inocente, porque José não era um rebelde, né? E aí ele sai de casa, né? A família também não dá certo, tá? Ele sai de casa. Então, essa é a parte que Jesus deixa o lar, vai para Jerusalém, vai para o deserto, né? Lá no deserto ele conhece o pastor, então é um pastor de ovelhas, e ele vai ficar lá andando pelo deserto uns 4 anos. E aí depois nós vamos descobrir que esse pastor de ovelhas é o diabo, né? Ao longo da história você vai perceber que ele é o diabo. Jesus acha estranho que o pastor nunca pede a bênção, né? Que é uma coisa bem judaica, né? De ao amanhecer, ao deitar, pedir a bênção, né? A oração e tal. E aí Jesus vai ao deserto, né? Na Bíblia, essa parte de Jesus, depois dos 13 anos, né, até os 30, onde ele começa a missão, não é relatado. Então tem que ser aquelas ideias. Onde é que Jesus esteve, né, nesse tempo? Tem até um livro, né, dos 13 aos 30 anos, né, o que Jesus fez. Aí tem gente que fala que ele foi para o Egito, que ele foi para a Índia, que ele foi guru, achou um guru e tal. Então tem essas, como a Bíblia não relata, né, ou seja, depois dos 13 até a 13 é a maioridade, né, naquela época. E até os 30 anos que ele encontra, né, volta para a família, aí tem o milagre lá do vinho, etc. Né? Então vamos seguir aqui. Então acontece que nesse tempo Jesus foi para o deserto, né, lá ele conviveu com o pastor, depois descobre que o pastor é o diabo e tal. E aí há o sacrifício da ovelha, aparece Deus numa nuvem, né, no redemoinho, como diz, no redemoinho, e Jesus percebe que Deus é soberano e que o homem não é livre. Né? Uma coisa que o pastor já falava. Então, se Deus é soberano, o homem não é livre. Guarda isso aí. Aí, nesse tempo todo, com essa angústia, Jesus vive isolado. Só que Jesus daqui, ele não sabe que é Deus. Né? A ideia, aquela velha ideia lá da Trindade, que Jesus é Deus, mas que seria um Deus encarnado, né? Mas que aqui no caso ele esqueceu que é Deus, então, né? Então ele vive como um homem, que é aquela velha questão, né? Jesus é Deus e homem, em que medida ele é Deus e em medida ele é homem, né? Mas aqui na obra, na literatura, Jesus é um humano, é um profeta, né? Não seria uma encarnação divina. Né? Então vamos seguir a obra aqui. Então ele passa uns 4 anos, né? Vagando, isolado. Então tem uma obra chamada Jesus do 13 aos 30, que é do Francisco Cloes Werneck, uma obra de 2008, né? Então, o que aconteceu nesse tempo que Jesus ficou não relatado na Bíblia, né? Muito bem. Aí, será que Jesus viveu com os essênios? Será que foi lá que ele conheceu João Batista, né? Então, muito bem. Aí mostra que ele vai para Galiléia, vai para o Jordão, né? Conhece pescadores, encontra Maria de Magdala, né? Então tem toda aquela citação dos cantares, né? Cântico dos Cânticos de Salomão, que é a poesia erótica bíblica, né? Então todo o cuidado textual que o Saramago tem, né? Ou seja, o Saramago não quer chocar. É claro que vai ter um choque para quem segue aquela leitura ortodoxa, né? Mas não é o objetivo dele. Ele faz uma alta literatura com um tema em que Jesus é o personagem central, né? Então aqui Jesus é um personagem literário. Né? É claro que ele usa alguma coisa dos evangelhos sinóticos, né? Marcos, Mateus e Lucas, alguns apócrifos, alguma coisa do manuscrito Mar Morto, né? Que seria Jesus histórico. Né? Então, aí com 17, 18 anos, Jesus volta para casa. Então passou uns 4 anos, né? Peregrinando, podemos dizer assim, na Palestina mesmo. E aí ele volta para Nazaré, já estamos na página 291. E aí ele pobre saiu, ele pobre voltou. Só que aí a Maria de Magdala deixou lá na bolsa algumas moedas, né? Então ele vai voltar a encontrar a Maria de Magdala. E aí essa volta, né, do Jesus filho de José, né? Yeshua ben Yosef,
é o regresso do filho pródigo, né? Então é essa ideia de o filho pródigo voltou a casa. E aí ele fala para a mãe e para os irmãos que ele viu Deus. Eu vi Deus, né? Ele viu Deus lá no deserto. Só que aí a mãe e os irmãos não acreditam, né? Aí Maria não acreditou. Mas para Maria acreditar, vai ter que aparecer o anjo de novo. Aquele anjo, né? O anjo aparece como um mendigo, né? Assim, o mendigo veio pedir uma caridade, era o anjo. Então Jesus fala, olha, a minha glória vai ser após a minha morte, né? Então, aquela ideia do meu reino não é deste mundo, que é o João 18,36, né? Ou seja, a glória prometida a Jesus não é uma glória de ser o Messias terreno, né? Porque os judeus esperavam o Messias, um libertador nacional, né? Que fosse contra aqueles reinos lá dos impérios romanos e tal. Então, a gente não vê na escritura judaica o Messias como a encarnação de Deus, né? Até que para os judeus isso é uma blasfêmia, né? Para os judeus não tem essa ideia de que Deus encarna, não tem essa ideia, né? Essa é a ideia cristã, a ideia grega, né? A ideia grega, essa ideia de que Deus se faz, né? Deus entra na matéria, né? Zeus engravida as mulheres, né? Essa ideia de que Deus engravidou Maria, isso é uma coisa bem, né, grega, isso não é coisa judaica, não, né? Se você for analisar, isso é uma coisa de mitologia grega. Então, Jesus e Maria de Magdala, agora são duas Marias. Então, para você ver, a Maria de Magdala acredita que Jesus viu Deus. Então, a primeira seguidora de Jesus é Maria de Magdala, que era, né, no livro uma prostituta, mas não sem certeza, né? Essa ideia de falar que Maria Madalena é uma prostituta, isso não existe essa certeza textual, né? A tradição colocou Maria de Madalena como uma prostituta, não se sabe, né? Aqui no caso ela é a primeira seguidora de Jesus. Ou seja, a mãe e os irmãos não acreditaram nele, mas a Maria de Magdala acreditou, né? Só que a Maria de Magdala ela tem uma desconfiança com relação a Deus, porque Deus, né, é aclamado por uma religião que é patriarcal e que oprime a mulher. E ela é uma mulher, né? Ou seja, assim como Maria, a mãe de Jesus, é uma mulher, tem a condição feminina, né, da opressão, e a mulher, né, sofre com com esse patriarcado, e ainda mais uma mulher que é prostituída na vida, né? Então imagina essa condição. Vamos seguir nosso roteiro. Que a obra, assim, a obra você tem que fazer fechamento dela, né? Que é muita informação e tem que ler os evangelhos, né? Então é isso. A Maria é a condição da mulher, a Maria de Magdala é a condição da mulher ainda mais, né, digamos assim, decaída para a religião. Então para ela Deus é medonho, mas ela acredita, né? Para ela Deus é medonho, mas ela acredita, né? Tipo Deus é medonho, lembra aquele verso do Hilke, né? Todo anjo é terrível, as alergias, né? A do hino. Então todo anjo é terrível. Muito bem, por falar em anjo, um anjo reaparece a Maria e fala, você tem que acreditar em Jesus, né? Você não acredita no seu filho? Então, explica que Jesus é concebido de Deus, o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus, ele é filho de José, assim, digamos, o corpo de Jesus é filho de José, só que a alma dele, o Espírito dele vem direto de Deus, né? Mais ou menos essa ideia aqui. E o corpo é da semente de José, da linhagem de Davi, podemos dizer assim, né? Quando ela faz uma semelhança com Deus, não é uma semelhança física, né? Que Jesus parece um Deus na terra, um Apolo, né? Tem aquelas representações de Jesus como Apolo, mas aí não, diz que Jesus é um homem feio, né? A Bíblia própria fala que não, ele é um homem feio, né? Ele não é uma beleza que atrai as pessoas, né? Então a semelhança a Deus é a semelhança espiritual, ou seja, Jesus veio representar Deus. Não está falando que Jesus é Deus, aqui ele não fala que Jesus é Deus. Esse que é o choque. Né? Então na obra Jesus não é Deus, Jesus é uma representação em espírito de Deus, ou seja, ele veio falar das vontades de Deus, mas ele não é Deus, né? E aí quem que é o diabo? O diabo aparece, que é o pastor, o diabo aparece na cena do lago, né, no barco, né? Então o diabo é o espírito que nega. Aí nós vamos entrar em o Fausto do Goethe, né? Muito bem, o Fausto do Goethe, todo mundo sabe que é uma narrativa sobre a Idade Média, né? Aquela ideia do Mefistófeles, lá do pacto com o diabo, então nós vamos falar aqui no Grande Sertão Veredas também. Então aqui no Goethe, né, tem dois prólogos, tem o prólogo no teatro e o prólogo no céu. O prólogo no céu é uma paródia, é um inspirado no livro de Jó, né? Livro de Jó, Deus está lá em uma assembleia com seus filhos e o diabo aparece e começa a conversar. O diabo aparece lá do nada e começa a conversar. E aí Deus fala assim, onde você esteve? Aí o diabo, eu estava andando sobre a terra e tal. E você viu lá o meu servo Jó, né, homem justo, Jó, homem íntegro, homem justo. E aí
O diabo fala assim, mas ele é justo, ele é bom, porque se encheu de bens, de filhos, de gado, de riqueza, o homem mais rico do mundo. Mas então você pode ir lá e provar Jó. Aí vai todo aquele sofrimento, que a paciência do Jó é essa posse que Deus faz, né? Não, ele é justo, então pode ir lá aqui. E aí é permissão de Deus também. O diabo só faz o que Deus permite, né? Não é aquele diabo, esse diabo que eles engrandeceram no cristianismo, né? O cristianismo acabou engrandecendo o diabo, para você que coisa, né? Para criar um grande inimigo, o cristianismo criou o diabo, esse grande inimigo de Deus. Sendo que, como é que um Deus poderoso e soberano vai ter inimigo, né? Não faz sentido, né? É impossível ser inimigo de Deus. Não é isso? Um Deus todo-poderoso não tem inimigos, né? Então, aí muito bem, o que é o diabo para o Mefistófeles aqui no gueto? Vai ser o espírito, uma parte da energia divina que nega, né? Então seria a mão esquerda de Deus, né? O diabo aqui seria a mão esquerda de Deus, ou seja, aquela parte que Deus precisa ser mal, entendeu? Olha a teologia da coisa. Aquela parte que Deus precisa ser mal, porque a ideia de Deus totalmente bom cria o problema do mal. Então como é que você cria o mal? Quem criou o mal? Aí no cristianismo, Deus criou o bem e uma parte do bem virou mal. Para você ver que coisa, né? Olha que construção. Aqui no caso não, aqui já há essa parte, né, da negação. Então aqui, ó, o Mefistófeles fala, né? Eu sou a parte da energia que sempre o mal pretende e que o bem sempre cria. Que tal enigma que se alega, diz o Fausto ao Mefistófeles. O gênio sou o que sempre nega, e com razão, tudo que vem a ser é digno só de perecer. Seria, pois, melhor nada vir a ser mais. Por isso, tudo aqui chamais de destruição, pecado, mal, meu elemento é por integral. Né? Então, ou seja, o que é o mal aqui no Mefistófeles? O mal é o negador, é o cético, é o niilista. Né? Ou seja, o diabo é o primeiro niilista, ele está negando, ele acha que tem que ter destruição. Então é aquela ideia Deus constrói, o diabo destrói. Deus constrói, o diabo destrói. Né? Lembra um pouco lá a mitologia oriental, né, hinduísta, em que tem um Deus que vai construindo e um Deus que vai destruindo. Um Deus constrói, o outro Deus destrói. Né? Aqui no caso, quem faz o trabalho sujo de Deus é o diabo. Então ele seria esse espírito que nega. Então está aqui também no Saramago. Então é isso, o diabo fala, quem sou eu? Eu sou o espírito que nega. Então ele é o espírito que fica ali o tempo todo. O pastor é aquele ali que acha assim, olha, a única liberdade que eu tenho é de negar, né? Porque se Deus é soberano, não há liberdade nenhuma. O diabo sabe que ele faz tudo que Deus permite, né? O diabo não tem nenhum poder próprio, né? Então Deus tem sempre a última palavra, né? E a esperança que todos aqui têm, principalmente Jesus, é de que Deus vem acabar com o mal do mundo, né? Então, essa única liberdade que o ser tem de negar, essa única liberdade criaria o mal, né? É a hipótese, né? Então, a única liberdade que é de negar criaria o mal, né? Essa ideia da glória após a morte lembra muito a glória do Aquiles, né? O Aquiles ele não vai ficar famoso, né? Aquela ideia do nome ilustre, Aquiles vai ficar famoso após morrer na guerra de Troia. Né? Então, no caso, Jesus ficará famoso após ser crucificado. Ele só a herança dele, a glória dele será após a morte. Né? Então, e outra coisa, tudo é graça divina, não há merecimento. Não há nada que o ser humano possa fazer que mereça o perdão divino. Ou seja, na verdade, a vontade absoluta de Deus que concede, assim como a criação do mundo. Né? Para o judaísmo, a criação do mundo é uma concessão, a misericórdia de Deus. Deus quis criar o mundo, a vontade de Deus quis criar o mundo. Né? Deus não precisava criar o mundo, Deus não necessita, Deus não tem carência de criar. Mas a misericórdia divina, a bondade divina de criar o mundo. Então Deus criou o mundo. Né? E aí os irmãos de Jesus, né? Voltando aqui à narrativa, os irmãos de Jesus procuram, né? Meses depois vão procurar Jesus e falar, olha, realmente igual nós cremos na sua palavra, você viu Deus, você anda com Deus. Né? E aí eles encontram Jesus e ele reafirma, olha, tudo que vai acontecer comigo, tudo que acontece com vocês, tudo que acontece está nas mãos de Deus. Né? Estão nas mãos do Senhor. Então, não há nada que ele possa fazer. E aí eles falam assim, olha, mas nós somos seus irmãos, nós somos sua família. Disse, não, na verdade, outras pessoas acreditaram em mim. Então, meus irmãos e a minha mãe são aqueles que creem na minha palavra. Que é um texto bíblico também, né? Ou seja, então os irmãos de Jesus levam essa na cara, né? Assim, né? Vocês não acreditaram em mim, mas várias pessoas acreditaram, inclusive a Maria de Magdala acreditou em mim, né?
E aí acontecem os milagres, começa o milagre da água no vinho, começa, né, a expulsão dos demônios, né, esses milagres são registrados. Então, estamos nessa parte, tem mais um vídeo ainda, porque olha são 440 páginas, né? Então nós paramos aqui na página 355, 357, que vai ser a cena do lago. Então nós vamos falar dessa questão do diabo, a cena do lago, assim como nós vamos dialogar com o Fausto de Goethe e com o Grande Sertão Veredas no próximo vídeo, né? Que vamos abordar a questão religiosa no Grande Sertão Veredas, o diabo no meio do redemoinho, certo? Então agradeço a todos a atenção, sigam essa série, né? Literatura e religião, e não deixem de compartilhar.